Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que é motivo assim de grande alegria nós estamos aqui passando essa mensagem para os irmãos. Nós estamos tendo algumas dificuldades, né? Tentamos passar através da própria igreja lá com o irmão Daniel na sexta-feira, mas houve uma interrupção. E no sábado parece que o pastor Rogério também tentou e houve uma interrupção, não conseguimos transmitir para os irmãos. E eu estou tentando aqui. E creio na graça do Senhor que nós vamos conseguir em nome de Jesus Cristo hoje. Nós estamos finalizando uma campanha, meus irmãos, de 21 dias de oração. 21 dias, meus irmãos, de consagração. A nossa campanha à meia-noite vai continuar até se abrirem, né? Até acabar essa quarentena. Nós vamos estar orando, buscando no Senhor para que esse mal caia por terra em nome de Jesus Cristo. E ele vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Essa campanha, meus irmãos, ela se deu como uma busca do Senhor de resposta. E eu acho que a resposta está aí, mais clara impossível, mais límpida impossível. E o Senhor está nos respondendo. É momento de realmente buscar o Senhor. É momento de entender que nós estamos no princípio das dores. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Não é alarde, não é motivo para preocupação, para angústia, pelo contrário. É motivo, meus irmãos, para que nós estejamos alegres. A Bíblia se encerra dizendo: Maranata, ó Senhor Jesus Cristo. E se nós cremos na palavra do Senhor, se nós amamos o Senhor, nós sabemos que esse mundo jaz no maligno, que aqui não tem mais nada para nós. Então precisamos, meus irmãos, buscar, aprender a amar o Senhor cada vez mais, a cada dia mais. Buscar amar o nosso próximo como a nós mesmos. E se nós não conseguirmos amar o Senhor, nós não vamos amar o nosso próximo. Se nós não nos amarmos, também não vamos conseguir amar o nosso próximo. Então não há mais tempo de desculpa, não há mais tempo, meus irmãos, de protelação. Pelo contrário, agora é tempo de buscar, e buscar firme o Senhor. E eu creio, meus irmãos, que nós temos uma grande resposta de Deus. Essa campanha nos traz essa grande resposta, combinando justamente com esse problema mundial que está ocorrendo, esse levante que está vindo através dessa epidemia, né? Essa epidemia que tomou toda a humanidade, colocou a humanidade de joelhos. Mas a igreja de Deus, ela não está de joelhos, meus irmãos, diante do mal. Ela está de joelhos diante do Senhor, do nosso Deus, que tem o controle de tudo, diante do nosso Salvador Jesus Cristo, meus irmãos. Ele, meus amados, é quem nos dá a graça, nos dá a bênção, é Ele que nos salvou, é Ele que veio aqui derramar o seu sangue por nós e veio nos resgatar, meus irmãos. Estamos resgatados e salvos. Eu vou tentar fazer essa mensagem em duas partes, de 15 minutos cada, para tentarmos conseguir passar para os irmãos. Então, por favor, eu vou tentar observar aqui os 15 minutos e vou estar encerrando a mensagem e passando para o próximo vídeo. Então, essa mensagem possivelmente vai estar em duas etapas. Se os irmãos puderem, por favor, os irmãos estejam acompanhando. E para encerrar essa nossa campanha, nesse dia de domingo, né, eu gostaria de estar fazendo uma leitura com os irmãos, através aqui do livro de 2 Crônicas, capítulo de número 34. Nós vamos falar de um jovem rei. E nós vamos falar aqui justamente do rei Josias. A palavra nos diz assim: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. E derribaram perante ele os altares de Baalins e cortou as imagens do sol que estavam acima deles e os bosques e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou e reduziu a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado.
E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés e de Efraim e de Simeão, e ainda até Naphtali, em seus lugares assolados ao redor. E tendo derribado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo cortado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Nós temos aqui a história de um rei, um jovem rei, que assumiu o reinado com 8 anos de idade. Ele, meus irmãos, tinha como pai, né, Amon, que também era filho de Manassés. Manassés foi talvez o pior rei de Israel, o homem mais idólatra, mais depravado que Israel já teve como rei. E seu filho Amon seguiu os passos de seu pai. E aqui nós temos o neto de Manassés, nós temos Josias, que não seguiu os passos de seu avô e nem de seu pai. Pelo contrário, ele não foi produto do meio. Ele tomou uma atitude, ele teve uma iniciativa. Começou a reinar com 8 anos de idade e aos seus 16 anos de idade já começou, meus irmãos, ali a sua trajetória espiritual. Esse rei, esse jovem rei, né? Ele, meus irmãos, buscou ali servir ao Senhor, buscou ali resgatar a adoração verdadeira ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Ele não se conformou com o que estava acontecendo. E nós, como igreja do Senhor, também não nos conformamos com o que está acontecendo. Nós não nos conformamos, meus irmãos, com a forma com que o mundo está tratando essa questão da ideologia de gênero. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos, meus amados, a depravação dos carnavais. Nós não aceitamos, meus irmãos, o adultério. Nós não aceitamos o pecado. Por quê? Porque nós já fomos tudo isso e nós já não somos mais. Nós, meus irmãos, a partir do momento em que nos arrependemos de nossos pecados, a partir do momento em que confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, essas coisas, meus irmãos, ficaram para trás, mas nem por isso nós deixamos de observá-las, trazendo a palavra de Deus, pregando o Evangelho, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de alcançar a salvação, a oportunidade de ter esse encontro maravilhoso com o nosso Salvador Jesus Cristo. E é este o motivo de nós estarmos aqui hoje ainda na terra, é pregar a palavra do Senhor, é levar o Evangelho. Este rei, ele não se conformou com o que ocorria, era uma idolatria, era uma depravação de Israel, a terra, meus amados, que o Senhor consagrou, o povo que o Senhor consagrou para seu sacerdócio real, o povo que falhou com o Senhor. Por isso veio Jesus Cristo, por isso Jesus Cristo desceu aqui, para levantar um outro povo. Esse povo somos nós, a igreja do Senhor. Nós somos o Israel de Deus aqui na terra. E nós precisamos, amados, observar como está, meus irmãos, a nossa postura diante do Deus de Israel. Como está a postura diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele é a rocha de Meribá. Ele não muda. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E aqui, através desse rei, nós vemos, meus irmãos, um jovem que abarcou uma causa. Josias, ele abarcou a causa de Deus. E nós, e você e eu, nós abarcamos realmente a causa do Senhor? Então ele teve aqui um norte, ele teve aqui um motivo para a sua vida. E ele mandou purificar tudo. O templo estava ali completamente às traças. Ele mandou restaurar o templo do Senhor. E nesta restauração do templo, meus irmãos, ali foi encontrado o livro da lei. E quando levaram o livro da lei perante ele, e foi lido o livro da lei, ele ali chorou muito, rasgou suas vestes. E ele entendeu que tudo o que estava ocorrendo com Israel, tudo, meus irmãos, era por desobediência, por afastamento ao Senhor. A nossa vida cristã, ela não pode ser pautada, meus amados, pela forma com que muitos de nós estamos pautando, pela formalidade, pela indiferença com relação aos cultos ao Senhor.
por indiferença, né, com relação às coisas do mundo, esse relativismo. O relativismo é algo muito perigoso. É algo, meus irmãos, que tem esfriado muito a fé de muitos irmãos. Relativismo. Achar que, não, pode fazer de tudo. O importante é ser feliz. E se nós fizermos tudo para sermos felizes, é o que basta. Não, amados. O Senhor, Ele nos ensina a porfiar pela porta estreita, porque larga é a porta para a perdição. A porta que conduz, meus irmãos, para a perdição, para a morte eterna, é a porta larga, é a porta do relativismo. É esse humanismo que foi pregado na humanidade, que tem sido pregado na humanidade. E esse humanismo nada mais é do que o Deus ventre. E as pessoas estão adorando o seu Deus ventre, estão se auto-adorando, meus amados. Isso é um perigo. Existe só um Deus, existe um Senhor e Criador de tudo e de todos. A Ele, meus irmãos, nós devemos adorar, amar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Existe um Salvador, Filho do Deus vivo, que veio aqui à terra, que se desfez, meus irmãos, da sua condição, do seu status de Deus, e Ele desceu até nós, segundo, meus irmãos, o relato ali de Efésios, capítulo 1, 2. O Senhor Jesus Cristo desceu aqui, se fez carne, se fez como um de nós, como eu e você. Ele se fez dessa forma, para que nos resgatasse, para que fosse, meus irmãos, até ali Adão, o primeiro Adão. Oh, aleluia, para que ele viesse, meus irmãos, até o último que vai nascer no último dia, ali no último tempo do milênio. E Jesus Cristo veio para salvar a toda a humanidade, aquele que crê. Por isso a palavra diz que Deus deu ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós vivemos a palavra, vivemos, meus irmãos, a fé cristã. É muito importante que entendamos. Olha o projeto desse rei jovem que viu tudo aquilo, não se conformou. E Josias, meus amados, mandou purificar tudo, tirar tudo que não era de Deus. Vamos aproveitar esse momento de reflexão. Vamos aproveitar esse momento em que a igreja, meus irmãos, não está se reunindo, mas nós somos, meus irmãos, o templo do Espírito Santo. Quando estamos juntos, nós somos a igreja, mas quando estamos separados, nós somos templo do Espírito Santo. Somos os embaixadores de Deus aqui na terra, somos os cidadãos dos céus aqui na terra. E nós não deixamos de sê-lo neste momento. A nossa virtude, a nossa unção é a mesma, ela não mudou, irmãos. É a mesma virtude, a mesma unção. O Espírito Santo está conosco. Então nós vamos aproveitar esse momento e fazer também uma limpeza espiritual. O que eu estou fazendo? Qual é a causa que eu estou abarcando? Qual é a causa que está norteando a minha vida? Se a causa que está norteando a minha vida não é servir ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, fazendo a obra, cumprindo a sua palavra, obedecendo, meus amados, a sua palavra quando diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Se não for isso, está errado. E esse momento nos serve justamente, meus irmãos, para entendermos o que eu estou fazendo. A igreja vai voltar. A obra, ela continua, ela não para, ela não parou, não está parada. A obra continua. Nós estamos aqui em intercessão, estamos orando pelos povos, orando, meus irmãos, pelo mundo, orando para que o Senhor aplaque a sua ira. E nós temos aqui umas preciosidades através deste relato bíblico que nós vamos entender. Louvado e glorificado é o nome do Senhor, através de um jovem que dedicou a sua vida para o Senhor, que abarcou a causa do Senhor, que não se conformou com o que ele via. Nós temos ali um jovem chamado José, que ele, diante, meus irmãos, de tanta injustiça da forma que foi tratado pelos seus, ele ali, meus irmãos, com a oportunidade de ser um medíocre, de ser um grande pecador, de se aproveitar das situações, não. Ele se manteve firme diante do Senhor, seu Deus, e ele foi honrado pelo Senhor. E como foi honrado pelo Senhor, como verdadeiro Salvador do mundo, naquela época, quando através, meus irmãos, ali do Senhor, ele revelou os sonhos de Faraó e deu ali o caminho para que o reino subsistisse, para que aqueles povos não perecessem de fome. E os povos vieram ali ao Egito buscar mantimentos através
do seu servo, meus irmãos, do servo do Senhor, através de José, que foi levantado como governador geral. Nós temos os exemplos ali, meus irmãos, de Daniel e seus 3 amigos, que não se curvaram diante, meus irmãos, da idolatria, que não comeram, que não beberam ali dos manjares do rei, que se abstiveram, meus irmãos, de tudo isso, e como eles foram honrados pelo Senhor, ao ponto de serem lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, e o fogo, meus irmãos, não queimou um fio de cabelo deles. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos e é o Deus que espera, o Senhor espera de nós esse tipo de postura. Olha para Davi. Davi via aquele exército todo cercado, meus irmãos, com medo. Como estão hoje, meus irmãos, muitas pessoas, bilhões de pessoas com medo. Estão ajoelhados ali diante do terror, diante das televisões, que estão faturando muito dinheiro com esse terror. E as pessoas, meus irmãos, estão ali se deliciando disso, estão comendo isso, se alimentando disso. Não, amados, nós como servos do Senhor, nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor, porque ela é o alimento, é o pão que desceu do céu. É esse alimento que nós temos, meus irmãos, que consumir a cada dia, a palavra do Senhor. E ela nos dá, meus irmãos, o ânimo, nos revigora para nós olharmos para essa circunstância e entender, existe um Senhor que é soberano sobre tudo e sobre todos, e Ele está no controle de tudo, e Ele não vai deixar a sua igreja perecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra do Senhor, palavra imperativa do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, em função disto, nós vamos seguir em frente, mas vamos observar aqui esse relato do rei Josias, e aqui, com a permissão dos irmãos, eu vou interromper o vídeo para ficar em 2 partes e nós conseguimos o nosso intento. Então, com a permissão, eu encerro aqui, mas vou continuar o outro vídeo. Amém?